Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hiroz Prevcast. Eu, Eduardo Hiroz. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Paulo Pinceta. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a aluna, amiga minha, Daniela Mara, né, junto com o professor Malcolm Robert, fizeram um livro sobre contribuição e atraso, ajuste, qualidade segurado e período de carência, tá? Eu fico muito feliz que ela comprou meu curso de Quinis e ela me mandou como presente. Muito obrigado, viu, Daniela? Aproveitando, vamos falar um pouquinho então desses temas que é tão polêmico, pra vocês terem ideia que sai até livro, como que é polêmico. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Quinis, a importância do Quinis. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, não tem como você fazer um processo sem analisar o Quinis, é suicídio. E lembrando, né, que o Quinis, você tem hoje, pelo INSS, você tem 3 formas de acesso ao Quinis pelo INSS. Você tem aquele Quinis, que a gente brinca lá no INSS, a gente chamava de Quinis resumido, que é as relações previdenciárias. E você tem o Quinis, que é as relações previdenciárias e as remunerações. E você tem o Quinis ano civil, que é nos casos, né, para poder fazer a complementação a partir de novembro de 2019. Então, assim, eu sempre falo assim, ó, por que existem Quinis diferentes, né? Depende do trabalho que você for fazer, a sua necessidade, você vai utilizar aquele Quinis. Um exemplo, se você quer dar uma olhada só, fazer uma visão panorâmica do período, se tem alguma pendência, você utiliza o Quinis resumido, né? Sim. Agora, se você vai fazer uma revisão, um cálculo mais complicado, daí sim você tem que ter acesso ao Quinis detalhado, né? Que é o Quinis que tem as relações previdenciárias e remunerações, né? O mais analítico. Por que o Quinis é tão importante? Porque a partir de 31 de dezembro de 2008, o Quinis ele passou a ser prova plena perante o INSS. O que isso quer dizer? Olha que interessante. Eu sempre falo, né? A gente começa a discutir, eu falo assim, ó, todo mundo, para ter acesso ao meu INSS, né, todo mundo que tem acesso ao Quinis, ele tem um acesso por uma chave, a chave chama NIT, tá? Então assim, você pode encontrar NIT sem CPF, mas você nunca vai encontrar um Quinis sem NIT, porque não tem acesso. Então, entre o sistema vamos falar o INSS você trabalha com 2 sistemas, tá? É o sistema de reconhecimento inicial de direito, de concessão de benefício, e depois que é concedido, você fica na manutenção, tá? O sistema de manutenção. Entre o sistema de reconhecimento inicial de direito, vamos falar um exemplo aqui de aposentadoria, tá? Que seria o sistema Prisma, existe uma travinha, tá? E o Quinis, então tem as informações do Quinis e tem uma travinha. Quando você faz um protocolo no INSS de aposentadoria, o servidor, o que ele faz? Nada mais ele pega aquela chave, o seu NIT, ele arranca aquela travinha, então é como se fosse um fluxo, todas as informações do Quinis migram para o Prisma. Então assim, quando você bate um olho no Quinis, dá para saber já com experiência se o processo vai ser concedido ou vai ser deferido. Por quê? Porque tem pendências. E existem alguns indicadores no INSS, que são indicadores de pendência, porque nem todos são de pendência, que têm que ser tratados. Exemplo clássico, né, Arnaldo? Sim. O principal indicador lá que dá trabalho, que o INSS não considera de empregado, que é o vínculo extemporâneo. Vínculo sem data-fim. Qual que é a interferência quando tem um vínculo de empregado sem data-fim? Geralmente as contribuições de facultativo, né, Arnaldo? Já aconteceu isso. Contribuições de facultativo posteriores a esse vínculo não será considerada. Por quê? Porque requisito do segurado facultativo é ele não exercer atividade remunerada. Sim. Quando tem um vínculo em aberto, o sistema entende que ele está em atividade. Por isso que ele exclui as contribuições de facultativo. Isso, assim, analisar bem o Quinis, né, gente, é uma coisa muito importante. Que se torna uma análise mais rápida, até mais prática, né? Inclusive, foi muito importante você tocar nesse assunto, Eduardo. Uma vez eu me deparei com a seguinte situação. Um determinado cliente chegou e falou para mim, eu peguei meu Quinis, coloquei no sistema, importou, eu já tenho a quantidade de tempo de contribuição. Falei, vamos olhar. Foi olhar o que aconteceu. Tinha uma data fim sem ter dado baixo. O que o sistema entendeu? Que ele estava ativo ainda. Exatamente. Quer dizer, no lugar onde era para ter um exemplo, 2 anos de contribuição, tinha mais de 10. Eles pegam o simulador da internet. O simulador da internet, ele entende o quê? Se não tem a data fim, ele está ativo até hoje. Você falou. E isso acontece, viu? Acontece muito. E outra coisa, só para não esquecer. Você falou do Quinis detalhado. Olha a importância. Aconteceu comigo logo no começo. O que eu fiz? Eu fui no Quinis resumido, peguei de data a data inicial, data fim. Só que dentro desse período, teve licença não remunerada. E o que aconteceu? O simulador
pegou a data inicial, data fim, exemplo, deu 12 meses. Só que, na verdade, ela trabalhou 4 meses só. Ficou 6 meses de licença remunerada. E aonde você confronta o CNIS para saber disso? Você pega a sua carteira de trabalho, você pega o CNIS detalhado, que aí vai ver que não tem contribuições nos meses. É legal já. É um assunto tão assim, tão rico e tão profundo que a gente está fazendo um levantamento superficial, tá, gente? Mas isso que você falou é interessante. Geralmente, quando vem para o INSS, a gente já sabe mais ou menos. Olha, o CNIS eu vejo que tem uma brecha. Naquela brecha eu procuro na carteira de trabalho. Sim. Vai no finalzinho da carteira de trabalho, às vezes vai ter lá um carimbo, ó, licença não remunerada, período de tal a tal. Outro indicador de pendência que tem que ser considerado, tá? Esse é perigoso. RPPS. RPPS não conta de data a data para o INSS, tá? Idade concomitante o INSS exclui. Então, aquilo que está no CNIS não é válido para o INSS. O que vale para o INSS é a certidão de tempo de contribuição. É o jeito que vem, tá? É uma coisa que a gente sempre fala. Então, assim, e outra coisa, o que eu percebo a grande dificuldade de quem trabalha na parte previdenciária administrativa? É como acertar o CNIS. Sim. Por quê? Porque para você acertar o CNIS, primeiro, você tem que entender o tipo de filiado. Se ele é empregado, contribuinte individual, facultativo. Tá. Por quê? É em cima desses segurado que você vai... A normativa exige documentos diferentes. Sim. Um exemplo clássico. Vamos pegar aí um vínculo extemporâneo antes da carteira digital, né? Até 23 de setembro de 2019. Nesse caso, você precisa da carteira física, tá? Então, assim, se tiver um vínculo extemporâneo, o INSS exige carteira física. O que vai analisar? Se a carteira está em ordem cronológica, se o vínculo foi incluído contemporaneamente, vai precisar desse documento. Agora, vamos supor aí que nós temos um caso aí de CI, contribuinte individual, prestador de serviço, com marca de extemporâneo. O que você vai precisar? Recibo de prestação de serviço, ou declaração de imposto de renda da pessoa física, onde consta que realmente houve aquela prestação de serviço. Tem tudo isso para ser analisado. Então, assim, você vê que é um conteúdo muito extenso para você trabalhar. Mas você, assim... Ele é muito rico de informações, né? E o CNIS como eu falo assim, o CNIS para o previdenciarista é como se fosse o bisturi para o médico. Sem ele você não consegue fazer nada. Né? Não tem como você fazer um cálculo, não tem como você fazer uma RMI sem CNIS, né? Sim. É muito difícil. Então, assim, a ideia é sempre mostrar para vocês que tática, né? Estratégia, não é estratégia. Olhar o CNIS, saber se você vai sair do robô ou não. Sim. Tá? Por quê? Vamos supor lá que você vai pedir uma aposentadoria por idade daqui 3 meses. Você identificou que há contribuições a menor, recolhidas a menor. Você pode fazer um acerto para poder fazer a complementação dessas contribuições e quando tiver redondinho, você vai lá, no dia que a pessoa completar a idade, todos os requisitos, você faz lá no INSS, você pede o benefício, né, sem nenhum marcador lá, e ele te concede o benefício automático. Então, isso é uma saída legal. Tá? E eu percebi que o sistema do INSS, de um tempo para cá, antigamente a gente protocolava um pedido de aposentadoria, demorava mais de 60 dias. Eu percebi que, pelo menos os últimos que eu venho protocolando, 28 dias, 20 dias, você já está recebendo um retorno. Melhorou muito, viu? Aí que tá. É saber trabalhar, sair do robô, análise. Você quer, assim, você vai ter que fazer a melhor estratégia. Você quer que esse processo seja analisado pelo servidor? Uma estratégia. Você quer que esse processo seja analisado por robô? É outra estratégia. Tá. E só complementando, você falou um ponto muito interessante que me veio na cabeça. Você falou sobre a carteira de trabalho digital, certo? Uhum. Poderia deixar um recado aí para os ouvintes, o quê? Não desfaça das suas carteiras de trabalho físicas. O INSS não considera carteira de trabalho digital. E outra, teve a migração dos dados pelo sistema na carteira digital. Só que pode ter falhas, né? Não, e mesmo que for migrar, se for períodos posterior à carteira digital, o INSS ele vai solicitar o anexo, que é a chave. Precisa se não me engano, o anexo 2 da normativa 128. Depois, se vocês fazem, até informo. Mas, se eu não me engano, é o anexo 2 da normativa 128, que é o que ele precisa lá, que é a chave para saber. Ele não existe a carteira de trabalho. Guardem as carteiras de trabalho, né? Sim. Não vai, não, eu vou usar só o digital. Não, tá bom. Guarda. Pessoal, vamos encerrar o nosso podcast por aqui e aguardo vocês no próximo. Até mais. Até mais.